Boa noite a todos, sejam Entenderam todos aqui? bem-vindos. Na noite de hoje, iremos receber nossa irmã querida Hilda, com o tema de hoje, família e diversidade. Seja bem-vinda, Hilda. Obrigada. Boa noite a todos. É com muita alegria que nos encontramos aqui novamente para estarmos fazendo as reflexões em torno do Evangelho de Jesus. Aí o pessoal estava perguntando, né, por que eu não... Né, se eu faço slide, trabalho com slide aqui na... Eu não consigo, é uma dificuldade minha, fazer o Evangelho com slide. Eu acho que é uma dificuldade minha mesmo. Para mim, fica um pouco impessoal, sabe? E eu acho que falar do Evangelho de Jesus é falar para o coração. Então, eu verdadeiramente quero me conectar para que a gente possa refletir esses momentos que a gente está aqui em torno do assunto que gira em torno do Evangelho de Jesus. Essa é uma dificuldade minha, mas também eu gosto muito dessa dificuldade. Tá bom? Eu quero compartilhar com os meus irmãos, na noite de hoje, sobre família e diversidade. Por que nós trouxemos esse tema? Eu sou terapeuta de família, né? E eu tenho recebido, pós-pandemia, as famílias no meu consultório bastante atribuladas, sabe? Muita ruptura, muito desentendimento. Então, como a gente faz esse trabalho profissional, eu tenho levado esse trabalho também para a comunidade, para que as famílias também na comunidade comecem a pensar os seus papéis, né? E o porquê que a gente está junto, né? Porque às vezes a gente tem tanta dificuldade de entender por que a gente se gosta e se morde tanto às vezes, né? Então, aqui do capítulo 4 de Evangelho segundo o Espiritismo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esse capítulo, basicamente, ele está falando do processo de reencarnação. Ele fala da reencarnação e fala das outras doutrinas, né? Particularmente das doutrinas que pregam a existência só uma vez, da unicidade da existência. E aí eu achei, ontem, então, fui fazer meu evangelho, tinha falado com Miriam já há algum tempo dessa palestra, né? Aí ontem, assim como que por acaso, eu fui fazer o meu evangelho e pá, os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. Nossa, eu fiquei tão emocionada, falei, meu Deus, não é? Eu estou pensando, eu tenho feito isso na comunidade, e ontem, quando eu abri, e eu faço o evangelho aos domingos, às 10 horas da noite, foi esse, mas bem em cima, assim, sabe? Ai, fiquei tão emocionada. Falei, opa, então o povo está querendo mesmo que a gente fale sobre isso. Porque vocês sabem que esse trabalho é um trabalho que o telefone toca de lá para cá, né? Aí aqui a gente só vai ajeitando o que eles querem que a gente ajeite, né? Eu sou assim, eu recebo o telefonema de lá para cá. Então, falei, vou começar, então, trazendo esse capítulo um pouquinho ali, só uma introdução, porque eu vou falar um pouco sobre a visão da família para a doutrina espírita, mas também vou falar também sobre a visão psicológica, né? Desse núcleo que se reúne e por que enfrenta tantas questões, tantos problemas, às vezes até dando ruptura, né? Então, ele, aqui no item 18, ele fala assim, os laços de família não são destruídos pela reencarnação, que é uma das angústias quando as pessoas perdem entes queridos, né? Principalmente mãe, quando perde seus filhos. O desespero é muito grande de imaginar que, de repente, aquela alma que zelou tanto, que cuidou tanto, e agora nunca mais, né? As doutrinas que pregam a unicidade, sim, essa mãe fica no vácuo, né? Então, tudo aquilo por aquele ser, e, de repente, o ser tem que partir antes dela, né? Antes da hora, como a gente fala. Então, ele está aqui, no item 18, o Evangelho está dizendo assim, que eles não são, esses laços, eles não são destruídos, né? Tal como algumas pessoas pensam, muito pelo contrário, eles são fortalecidos e entrelaçados
pelos processos reencarnacionistas. Então, o que é isso? O espírito, então, precisa de várias existências para que ele possa gradativamente evoluir. Numa existência, se eu morresse hoje, eu estava frita, né? Eu fico pensando na minha morte, né? Se eu morresse hoje, eu não estaria preparada. Não, se eu vou estar preparada quando? Sei lá, não sei, mas é porque a gente não está preparado. E aí vem uma ansiedade de dizer assim, mas e agora? Vai ficar parado o que começou? A doutrina reencarnacionista, então, nos fala de uma continuidade, e aí aqui, particularmente, ele vai falando que os espíritos formam no espaço grupos de família, quando desencarnam. Então, os espíritos que têm afinidade e que se amam com a alma, tem que ser um amor de verdade. Isso é muito difícil para os terráqueos, porque nós, os terráqueos, temos ainda muita dificuldade com o processo de autenticidade. Os vínculos, muitas vezes, principalmente os vínculos amorosos, eles têm, numa sociedade capitalista, eles têm, muitas vezes, outras necessidades que não são as necessidades da alma. Uma necessidade de uma posição social, uma necessidade de uma condição financeira melhor, porque foi de família pobre, ou o rapaz ou a moça, né? Uma necessidade da própria família de origem, de querer que aquele filho, que aquela filha se entrelace com alguém de boa família, né? Graças a Deus, este é um século em que os nossos adolescentes falam assim, olha aqui, quem vai escolher sou eu. Não é? Não se meta nisso, porque isso aqui é meu, é pessoal. Mas a minha geração e as outras gerações eram gerações que eram massacradas com isso. Casavam-se, uniam-se, faziam a núpcia por necessidades sociais, materiais, sabe? Psicológicas, muitas vezes, da família de origem, pai, mãe. E a alma, o coração não tinha nada a ver com isso. E as pessoas ainda diziam assim, não, fica tranquilo que o amor vem com o tempo. Não, depois você aprende a gostar em casa, cara, depois o negócio de amar depois. E aí, qual era a surpresa? Que a gente via que esse negócio não é assim, não é batatinha que esparrama pelo chão. Amor é singular, é do inusitado, é do olho no olho, é do encontro de um olhar. Amor é isso. E aí, o capítulo 4 está tratando disso. Quando esse encontro é de alma para alma, pode, meu filho, pode passar o tempo que for, pode estar nesse plano, pode estar no outro plano, não importa a distância. A sintonia, o contato, ele permanece, sabe? Nós, terráqueos, temos ainda muita dificuldade de entender essa dimensão de amor. Nosso amor ele ainda está muito ali num script, né? Tem que fazer assim, assado, frito, que assim é que é bom. Então, esse capítulo 4, que trata dessa questão, ele está falando disso, que as pessoas que sentem afeição, os espíritos que têm afeição pelo outro, que nutrem simpatias, quando desencarnam, se encontram no plano espiritual e formam grupos na erraticidade. Olha que legal! A gente se fortalece aqui, mas a gente se fortalece lá também, se unindo a espíritos simpáticos, a espíritos que a gente amou muito na Terra. Imagina a gente desencarna e quando abre o olho tem um paizinho, uma mãezinha olhando para a gente. Ave Maria, você já pensou a alegria disso? Né? Um amor, um cônjuge, né? Alguém que foi muito amado, que a gente teve um encontro de alma, se despertar no plano espiritual e, de repente, ser recebido. E é assim que acontece. Quando você tem um comprometimento de alma, quando você tem uma ligação e nutre afeição, simpatia, e aí formam grupos que são até felizes, mesmo na erraticidade, mesmo no lugar que não é ainda, como nós entendemos aqui, o céu. Vamos dizer que seja um campo intermediário, mas de lutas também, de aprimoramento, de entendimento da nossa condição de espíritos viajor do tempo e a necessidade de evoluir. E aí, quando nos preparamos para o novo processo reencarnatório,
isto fica acordado, né, com a espiritualidade superior, que nós voltaremos naquele núcleo em que nós nutrimos muita simpatia. Por que isso? Olha a misericórdia divina, né? A misericórdia divina aparecendo o tempo inteiro nesse processo reencarnatório. Primeiro, que nós teremos mais tempo para dirimir os nossos problemas, os nossos defeitos morais. Né? A gente se preocupa tanto com os nossos defeitos físicos, né? E corrige daqui, corrige dali, e vira aquele piseiro, né? Mas os defeitos da alma, às vezes a gente deixa um pouquinho. Hoje eu até falava com uma pessoa, eu falei, olha, você, ele falou, mas eu estou fazendo 40 anos, estou numa crise dos 40. Eu falei, você está muito na Terra com 40 anos, para quem está com 40. Por quê? A senhora acha que eu já vou morrer? Eu digo, não, mas de 40 anos, filho, daqui para lá, né? Você não acha que você está dedicando muito tempo para a sua vida material? Esta angústia, este desencontro todo pode ser essa sua busca por algo que você nem entende ainda. A alma está pedindo coisas de você e você ainda não se atentou a isto. Então, se atente para nutrir também a sua alma. Como é que você nutre a alma? Né? Na farmácia não tem remédio para a gente nutrir a alma, mas nós podemos fazer uma oração, nós podemos fazer uma meditação, nós podemos buscar uma comunidade, né, para fazer um trabalho de assistência, podemos buscar a igreja. Eu falei, você tem religião? Ele falou, não, nada? Não, mais ou menos. Eu digo, meu Deus, mais ou menos não é nada, né? Então é nada. Então, mas veja aonde a sua alma sintoniza, falei, porque você vai precisar você está aqui para isto, né? Para estar neste monitoramento, não apenas das coisas materiais. Se você morrer hoje, vai ficar um monte de gente brigando por causa desse muito dinheiro que tem aí. Nós gastamos muito tempo com isso. E aí, quando chega, de repente, quem sabe a morte, nós ficamos nesse desespero que a gente percebe claramente, né? Essa dificuldade na aceitação desse movimento, vai e volta, porque o espírito precisa desse movimento, né? Para ora na Terra, ora no plano espiritual, ora na Terra, ora no plano espiritual. Ele precisa desse movimento para o seu processo de evolução. Por isso que a gente fala, né, viajores do tempo. Então, de repente, né, a família, então, é esse vínculo fundamental na Terra? Sim. Os laços sociais refletem os laços de família de uma sociedade. Quando nós percebemos uma sociedade muito desarticulada com o bem, com a educação, não é? Com o respeito, nós estamos falando de laços de família, porque tudo isto nasce numa família. Daí porque no Livro dos Espíritos, os espíritos responderiam a Kardec, né? Qual seria o prejuízo para a sociedade caso a família viesse, né, a ser destituída da sociedade? E aí os espíritos respondem, um recrudescimento do egoísmo. Veja, porque este núcleo, né, é uma base de uma construção social. Então, ali, as crianças aprendem, né, a lidar com o egoísmo, né, aprendem a lidar com divisão, né, com compartilhar. É aí que o ser humano, as primeiras relações interpessoais são tratadas dentro da família. Eu trabalho com relações interpessoais nas empresas. E qual não é a minha surpresa, não é? Da dificuldade tremenda que as empresas têm com relações interpessoais. Dar e receber feedback, comunicação, relação com autoridade, relações com poder. É uma disputa predadora, é uma competição predadora. As pessoas não têm empatia, elas não dão ao outro o direito de ganhar o pão de cada dia. Às vezes, quando eu estou em treinamento, eu digo, dê a esta pessoa o mesmo direito e necessidade que você tem. Sustentar sua família. Cada pai de família, cada mãe de família desempregado, aparece uma sociedade totalmente desestruturada, crianças abandonadas.
E aí, lá na empresa, eu, como profissional, começo a, né, me degladiar com os meus colegas, porque na minha família isso aconteceu também. Na minha família não houve respeito nas relações interpessoais. Com quem que eu aprendi senso de justiça? Quem me ensinou? Eu aprendi o que é ser justo? Tudo isso, meus irmãos. Então, é realmente uma luta contra o egoísmo, que é um entrave nas relações interpessoais. Hoje, o que trava em qualquer sistema é o egoísmo, é eu me achar superior, é a minha autoestima não deixar que o outro também tenha direito igual a mim, a progredir, a prosperar, a também ter o direito do seu ganha-pão, não é? Então, na família, nós somos, na maioria das vezes, unidos pela simpatia e semelhanças de tendências. Por isso que a gente tem tanto comportamentos parecidos com os nossos pais, não é? Os irmãos, às vezes, entre eles, se parecem muito, porque nós temos uma simpatia e temos ali um compartilhar das tendências. Isto já vem de outras vidas, não é dessa existência apenas. Assim como as divergências, né? Tem gente que fala, olha, eu não consigo gostar desse irmão como eu gosto desse daqui. Com esse aqui a gente conversa, mas com esse aqui eu não sou muito chegado, não tenho, eu não sei, eu não tenho intimidade. E às vezes são filhos de pai e mãe igual. Mas não tem intimidade para um diálogo, para uma conversa franca, para um apuro, recorrer. Olha, meu irmão, você pode e ter coragem de falar isso. Não, eu tenho vergonha. Prefere pedir a um amigo. Isto tudo está nos dizendo que são espíritos que, assim como nós temos os que são simpatizantes, nós temos os antipatizantes. E, muitas vezes, em outras existências, nós fomos os algozes, e essas pessoas não confiam, esses irmãos não confiam tanto na gente, o pai ou mãe. Às vezes tem mãe. As mães, eu tenho dito para as mães mais jovens agora, que estão, né, fazendo seus filhos, por favor, não demonstrem preferência por um filho, por outro filho. Não façam comparação. Cada filho é um instrumento de Deus e uma necessidade de resolução de algum conflito. Não é só amor. Uns mais, exigindo muitas vezes de nós um desvelo maior, e outros menos, porque o Nosso Senhor é justo, né? Ele manda 3 filhos. Um é bom, o resto é tudo só Jesus na casa. Não é assim? A gente fala, oh, meu Deus, esse daqui nunca me deu trabalho, mas esses 2, esses 3, lógico, ué. Você está achando que você está passeando na Terra? Você está aqui para desenvolver amor, abnegação. Isso tudo é para você, ele só é instrumento para ver se você é bom no negócio, mas às vezes não é. Às vezes, não gosto e pronto. Entendeu? Vai lá para casa da tua avó, vai lá para casa de quem gosta dele, porque eu sempre falo, graças a Deus, todo cão danado tem alguém que gosta dele, né? E muito. E bastante, né? Assim, tem gente que é, nossa, né? Chega até a se emociona. Eu tenho 4 netinhos, né? Mas olha, eu quando estou fazendo minha caminhada toda animada, de repente eu começo a fazer oração para os meninos, eu começo a chorar. No parque, é uma vergonha, é um bafão. Mas eu tenho muita afinidade com os 4. Tenho um negócio meio bem... Graças a Deus, esses espíritos parecem que são tudo amigos, porque na família de origem era um problema sério. Ave Maria, era um irmão mais assim, era uma irmã mais assim, era uma dificuldade, e é até hoje, né? Porque está tudo velho, que vai envelhecendo e o negócio vai piorando. Então, é uma luta, minha, né? Para pregar a doutrina espírita, para ficar bem, compreendeu? Para ficar equilibrada, porque eles são evangélicos praticantes, né? Imagina, então eu sou a louca, eu sou a obsediada, ainda sou psicóloga, lascou. Aí, assim, às vezes eu vou falar, ó, cuidado, Hilda, porque você vai falar, hein? Eu falo, gente, eu devo ter falado muito, que hoje eu não posso falar demais, né? Com eles. Então, ainda bem tem vocês que me escutam, né? Então, na maioria das vezes, segundo o Evangelho, para nos consolar, ele diz que são laços de simpatia. Mas tem esses
Essas coisas assim que não tem tanta simpatia, mas não é só eles, o problema é nós. O problema é nós. Porque, às vezes, a gente também se posiciona como se fosse melhor. É o egoísmo. Olha, os espíritos nos alertam desde sempre, né? Aí, quando a gente se encontra pelos laços de família, nós temos que transformar o egoísmo em altruísmo para poder lidar com a diversidade. Porque nós somos sangue do mesmo sangue, carne da mesma carne, mas completamente diferente. Já viram isso? Menino, tem gente que fala assim, mas não sei porque esse menino é meu filho, pelo amor de Deus, não tem nada comigo. É você que pensa que não. Mas não parece. Mas, gente, como parece esse daqui, geralmente é bom. Geralmente é educado, é estudioso, inteligente. Que puxou para mim, é muito inteligente. O que é menos inteligente que puxou para o pai, para a família do pai? Olha, tem um tio, tem não sei o quê. Somente a mãe. A mãe adora fazer essas comparações que muitas vezes não são muito cristãs, né? Ela nunca repara que é com ela, que não puxou tão inteligente, com a família dela. Não, geralmente é do marido e da família do marido. Esse menino parece com teu pai, ó, igualzinho, teimoso. Quando vai fazer uma crítica, elenca o antepassado. Nós devemos tomar cuidado com essas coisas, porque a força dos nossos antepassados reverberam em nós até hoje. Tá? Então, muitas vezes, aquela criança ela vai cumprir aquele mandato, aquela comunidade de destino, de tanto que você repete. E isto é um problema que você já está criando nessa existência. Nem é da outra existência. O espírito vai meio atrapalhadinho ali nas coisas dele, para que aqui agora, nessa estrutura onde familiar, de transformar egoísmo em altruísmo, não é? Ele vai ter a oportunidade de melhorar-se, se não corrigir 100%, mas melhorar a sua performance espiritual. Mas, muitas vezes, a gente massacra, a gente evidencia o problema, o defeito, não é? E aí perdemos a oportunidade da solução do problema, porque o problema é nosso. Se a gente recebeu, o problema é nosso. Né? Então, existem as famílias, então, funcionais, né? Que dentro desse sistema que funciona, de espíritos que se atraem, e há aquelas que não são tão funcionais. Né? Funcionais já é uma palavra mais usada na psicologia. Tá? Então, aquelas que se ajustam mesmo dentro dos problemas e aquelas que existem até mortes, né? Entre os próprios membros. Né? Tem um autor da psicologia, o Emílio Romero, que ele fala assim, tem 2 vezes que a gente quer furar o olho do irmão. É quando ele nasce, a gente é o mais velho, o bebê, sua majestade o bebê, todos os cuidados, todo o amor da nossa mãe com a gente, aí nasce o outro. Oh, que dia que esse menino tem que nascer, gente? Aí a criança brincando ali tenta furar o olho do neném. Você já viram isso? Bota o dedinho no olho da mãe. Não pode, cuidado, não machucar o olhinho do maninho. Enfia pão na boca do irmão. A mãe fica por ali, né? Não pode, nenenzinho. É tudo muito bonitinho nessa fase, né? Então, diz que aí ele fala, ele trabalha uma teoria toda. Aí diz que tem 2 vezes que a gente quer furar o olho do irmão. Quando ele nasce e quando a gente vai dividir herança. Aí a gente tenta de novo furar o olho do irmão da gente. Olha isso. E ele trabalha uma teoria todinha em cima disso. Ele está falando do egoísmo. Aquela família não transformou egoísmo em altruísmo. Às vezes os pais sofrem depois de velhos, de ver os filhos se debatendo, né? Mas isso não houve uma educação funcional para que eles aprendessem a lidar com os recursos financeiros de uma forma que eles não fossem avarentos. Porque aí, quando eles se tornam avarentos, né? Não divide, não. Tem muita dificuldade com dividir. Divisão, ele enxerga como perda, e aí ele vai para cima do outro, e às vezes até acontecem algumas tragédias, né? Então, eu tenho que pensar qual é o meu viés de justiça. Como é que eu trabalho isso na minha família, né? Eu tenho dito também para as mães dos pequenos, né? Ensine seus filhos a serem justos e não bonzinhos. Né? Porque às vezes a mãe fala, fica bonitinho, vai lá, dá beijinho no titio, dá a benção do tio, o menino não quer ir, vai dar a benção do outro, dá a benção. Meus netos não fazem nada disso, tá, gente? Quer dar benção? Não, vovó. Então ninguém dá benção. Aí fica todo mundo, não vai dar benção? Não, ele não quer.
Que é isso? Eu digo, não, fica atropelando a coisa. Que ninguém está ensinando ninguém a ser bonzinho. Você gostaria, meu bem, de dar um beijo ali no tio? Não, vovó, não quero. Não, não vai. Vai lá dar um beijo no seu tio? Que é isso, gente? Eu fui educada assim, né? Vai lá dar benção, vai lá, dava benção para todo mundo, tinha madrinha para tudo quanto é. Gente, era uma família que tinha gente para tudo quanto é, mas não era família, porque tinha que fazer. Para minha mãe, tinha que ser bonzinho, não podia responder, não podia dizer, né? Agora eu digo para as mães dos pequenos, eduquem seus filhos para serem justos. Esse aqui é do seu amiguinho, meu amor. Entregue para ele. Compartilha teu brinquedinho com ele. Ele não quer, né? Ele está aprendendo. Espera ele assimilar. Compartilha, meu bem, com ele. E tenha paciência, porque ele vai dizer não, né? Tem uma idade ali que eles não querem compartilhar nada. É o egoísmo forte. Ele não sabe ainda. E você vai monitorando, monitorando. Quando você fala, cumprimenta todo mundo, beija todo mundo, é o bonzinho. Possivelmente as pessoas vão tirar vantagem. Ele vai ter muita dificuldade de estabelecer limite no seu trabalho, na sua vida afetiva, na sua vida social. Nós temos que ouvir o nosso adolescente. O adolescente está lá todo rebelde. A gente chega, dá conselho para o adolescente. Vocês já viram isso? Eu vou falar para vocês. Ele escuta, no máximo, 2 palavras do que você falou, tá? Adolescente, minha filha, na hora que você começa a falar mais de 2 palavras, ele deleta. Por isso que eles ficam olhando assim, você fala assim, para com esse olhar cínico, ele não está te ouvindo mesmo. Eu falo, olha para mim, você está prestando atenção? Ele fala assim, Né? Olha, quando ele olhar para o teto, minha filha, para. Vai fazer catarse em outro lugar, porque às vezes a mãe está fazendo catarse com ele, né? Você ontem. Ele nem lembra do que ele fez ontem. Adolescente é outro papo. Então, não adianta a gente ficar pregando para o nosso adolescente. Se você chegar para o adolescente e falar, aconteceu tal coisa na escola. Esse dia um menino falou, olha, ele foi pego fumando cigarro eletrônico no colégio de freira, né? Imagina o que foi isso, né? A freira quase teve um piripaque, vai chamar médico para a freira. Que também são adultos, né? Que não estão preparados para lidar com adolescente. Tem escola de adolescente, eu fico me perguntando, mas enfim. Agora, aí o menino... Aí ele, né, me chamaram. Digo, para quê? Não sei por que me chamam. Me chamaram. Aí tá todo mundo, não, porque vai ser expulso agora. Porque tem um termo que, se for pego fazendo esse tipo de coisa na escola, a gente expulsa. Aí, quando falaram isso, eu falei, bom, então agora nós temos bastante papo, né? Vamos começar pelo expulsar. Porque não é nem... Não, mas não é pelo cigarro eletrônico, não. O cigarro eletrônico é só o sintoma. Agora, o expulsar é um problema. Vocês estão dizendo que vocês não têm estrutura para pegar um adolescente que está com esse problema, com este conflito, e fazer um trabalho com ele de incluí-lo aqui nessa escola? A escola prefere rechaçar? Eu estou falando disso com vocês. Todas as nossas instituições são instituições educativas. Do espírito viajou do tempo. Vai expulsar esse menino, ele vai para outra escola, ele vai fumar de novo cigarro eletrônico. Aí toma, ele expulsa de novo, expulsa de novo, expulsa. Todos os adultos, aí eu falei, todos os adultos que estão passando por este jovem estão expulsando ele. Eu gostaria de ter a oportunidade de trabalhar com ele. Eu gostaria. Aí ficou tudo parado. Aí eu falei assim, eu olhei para ele e falei, meu filho, como é que você está se sentindo? Como é que você se sente diante de tudo isso? Você foi pego fumando cigarro eletrônico? Ele começou a chorar. Olha, só porque você perguntou como você... Ninguém tinha perguntado para aquele jovem como ele estava se sentindo. Um bando de adulto ali, muito moralistas, querendo fazer uma pregação naquela hora. Então, eu estou falando disso. Nós vamos precisar nos estruturar para acolher esses espíritos que nos buscam na condição de filhos, enteados, netos, alunos, né? Jovens da nossa evangelização, para ver o que nós, adultos, bem resolvidos, né? Podemos fazer no processo educativo, porque hoje todas as instituições se transformaram numa escola. A gente não pode mais... Aqui não é teu lugar. Ué, aonde que é o lugar? Eu falei, isso aqui é uma escola. Por que vocês querem expulsar?
Eu preciso falar para vocês que não me chamaram mais para o negócio. Não, essa mulher aí está muito... Ela está muito... Sabe? Não, a mãe falou assim... Não, falaram assim... Olha, o pessoal falou que a senhora está muito... como é que é? A senhora é muito... Ela usou... Não! Muito partidária dos adolescentes, que a senhora... Não, é muito... Não estou lembrando a palavra agora. É uma palavra forte. A senhora é muito... Eu vou lembrar até o final. Qual é o seu nível de justiça? Você aprendeu isso com quem? Quem lhe ensinou o que é ser justo? Porque o justo, ele não puxa a sardinha para o lado dele, não. A César o que é de César. Não, ele não é... Ele não precisa nem gostar, né? Num trabalho. Escuta, o que você acha ali da Miriam? Ela fez um trabalho lá. Assim... sei não. Se eu fosse você, não confiava, não, porque aquilo lá, minha filha, boa bisca, não é. Pronto, já estou dizendo o meu senso de justiça. Não é? Agora, às vezes, eu não tenho muita intimidade com ela, não, ela é muito séria, mas me parece que é uma pessoa muito competente, pelo que eu tenho visto aqui do trabalho dela. Olha, o justo, ele não precisa gostar do outro, ter afinidade com o outro. Ele olha para o outro como outro ser humano, que, igual ele, tem direito. E ele é justo. Então, o senso de justiça nos ensina a lidar com a diversidade. A diversidade é o diferente, não é? Eu preciso aprender e ensinar a lidar com a alteridade. A alteridade é tudo que não sou eu, é o diferente de mim. E eu não me apropriar indevidamente de algo que eu nem sei qual é a raiz daquele mal. Por que um adolescente, numa escola religiosa, que tem toda uma norma que não pode, de repente, vai fumar no banheiro um cigarro eletrônico? O problema não é só a rebeldia desse adolescente. Esse adolescente já passou por 2 instituições. Então, está confrontando essa figura de autoridade, porque os pais formam o núcleo de autoridade, né? Então, como é que eu exerço a minha autoridade na minha casa? Eu sou autoritário, eu sou participativo, eu ouço os meus, dou a eles o direito. Eu vivo pregando lá dentro. Aí, entra por um ouvido, sai por outro, e eles vão lá fora e começam a confrontar na escola. Geralmente, um jovem, uma criança que está confrontando na escola, está com sérios problemas na instituição familiar. Então, como que nós lidamos com essa diferença? Eu preciso primeiro me entender para poder entender o outro. Na minha família, nós somos carne da mesma carne, sangue do mesmo sangue, mas somos diferentes. Totalmente. Por isso que a gente tem uma impressão digital. Caracteriza uma identidade diferente. Eu posso até parecer, mas nunca terá ninguém igual a mim. Exatamente igual a mim, não. Eu sou única. Olha isso, gente. E isto para estabelecer na sociedade que cada um é cada um tem as suas necessidades, e que nós precisamos, principalmente no núcleo familiar, lidar com essa diversidade. Não querer padronizar, né? As famílias, principalmente as famílias tradicionais, elas têm muita necessidade de padronizar os comportamentos, né? Tem pessoas que falam, na nossa família, isto não acontece. Na nossa família, isso pode até não ter acontecido nas gerações passadas, minha irmã, mas nesta está acontecendo. E é muito importante que você olhe, porque tem a ver com o vínculo com os antepassados. Porque o funcionamento dos nossos antepassados influenciam até hoje a nossa vivência. Os nossos filhos, os nossos netos, né? Então, como andam as nossas relações de troca na nossa família, né? Nós sobrecarregamos o outro. A relação de troca é dar e receber. É uma das ordens do amor, segundo
um autor, Bert Hellinger, né? Às vezes, as pessoas estão sempre muito acumuladas, cansadas, sobrecarregadas, carregam a família inteira nos ombros, sabe? Ocupam um lugar que não é seu, na maioria das vezes, não é? E carregam aquela família num contexto emocional, financeiro. E esse mesmo autor, ele fala que quem não está no seu lugar, quem não ocupa o seu lugar na sua família, ou terá uma morte súbita, ou fará uma doença grave. Porque a sobrecarga emocional é muito peso. Às vezes a gente não aguenta. Então, precisamos ver, estamos nos doando muito, estamos recebendo pouco, precisamos dialogar com os nossos para equalizar um pouco a nossa relação de troca. As pessoas vivem estressadas, é uma sobrecarga. Esta é uma sociedade estressada. É uma sobrecarga de responsabilidade, né? Quando há essa desordenação, né? Não é apenas nesse presente essa desordenação, é coisas que nós trazemos de outras vidas. Esses conflitos, essa falta de sintonia, essa sobrecarga. Nós temos que deitar um olhar espírita para a nossa família, né? Não são apenas as coisas dessa experiência. Nós já estamos vinculados há muito tempo. Então, trazemos, né, nesse patrimônio essas patologias que muitas vezes estão ligadas no pai, esses comportamentos disfuncionais, né? Uma sobrecarga em detrimento do outro, passar a mão na cabeça de alguns, ignorar. As famílias têm o que a gente chama de os excluídos, né? Aquele lá a gente nunca se deu muito bem, não, sabe? Principalmente os irmãos que não são inteiros, né? Como socialmente se diz. Ele é só meu meio-irmão. Como se isso fosse possível, né, gente? Meio-irmão é para matar, né? Não? Se irmão em Deus é irmão inteiro, agora o outro que é do meu pai ou da minha mãe é só meio. Vocês já viram isso? Isso é de um egoísmo, isso. Principalmente quando eu sou do casamento e o outro foi clandestinamente. Meu pai, tadinho, deu umas voltas ali. E eu tenho uma dificuldade de assumir. E aí a sociedade até usa o nome, né? Os bastardos. Eu acho isso tão triste. Uma das coisas que a família tradicional também, na sua diversidade, tem tido muita dificuldade, porque a família tradicional, né, vamos dizer, a família cartesiana, ela está clamando, ela está desesperada, com raiva das outras famílias. Porque esta sociedade não é uma sociedade mais das famílias, apenas das famílias tradicionais. As famílias tradicionais, elas têm o seu lugar e terão sempre o seu lugar. Mas as sociedades trarão outros modelos de família, que também são abençoadas por Deus. Existe uma política aí, né, dos gêneros que fala que as famílias que não são tradicionais, elas não são famílias cristãs. Isto é uma inverdade. Os espíritos nos alertam que esses séculos daqui por diante, as famílias tradicionais enfrentarão toda essa dificuldade, porque elas terão que abrir campo para as outras estruturas familiares que estão surgindo e que são necessárias para o desenvolvimento da alma. Então, nós devemos prestar atenção com o que nós temos falado sobre as outras famílias, porque isto trata-se do preconceito, muitas vezes, meu, que foi plantado na minha família, sobre isso, sobre aquilo, como que eu lido com o preto, como que eu lido com os homossexuais, como que eu lido com os pobres. Isso é uma coisa que eu aprendi e é crença, não é verdade absoluta. A família tradicional permanecerá, terá o seu espaço, mas ela terá que abrir e dar passagem para as outras estruturas familiares. Isto é lidar com a diversidade. E entender que são todos
filhos de Deus igualzinho nós. O nosso gênero, a nossa cor, a nossa religiosidade não diz que nós somos melhores. O que diz que nós somos melhores são as nossas atitudes diante da sociedade. Então, nós precisamos ter um olhar integral, meus irmãos, para a vida e, particularmente, para a nossa família. Para acolhermos o que ele diz assim, um filho problema é a nossa solução. Está no Evangelho. Um filho problema, um neto problema, um irmão problema, uma mãe problema, um pai problema, é a nossa solução. Olha, depende de nós que aquela criatura que passou por nós, quando a gente se distancia, ela vá melhor. Ela leva uma impressão de amorosidade, de acolhimento de minha parte. Ou então ela vai dizer, olha, Hilda nunca me aceitou e você leva este ônus para você. Está debitado na sua conta. Eu imagino quando desencarna, né? Porque aqui está tudo bem, aqui a gente se esconde. Agora, no plano espiritual, o plano da consciência. E aí? Como é que nós lidaremos com a rejeição lá? Se nós estamos rejeitando aqui hoje. E o Evangelho fala, o parente problema é a nossa solução. O fluxo de desorganização são nossos compromissos. Está no Evangelho. Ah, uma desorganização, aqui está muito assim, está bebendo demais. É de nossa competência, é de nossa responsabilidade. Ah, nós podemos nos eximir? Você tem livre-arbítrio, meu irmão. Mas é uma conta que você encontrará com juros e correções monetárias. Acrescida. Bem acrescida. Para fazer o avanço necessário, para dar um novo significado, a solução é nós lidarmos com essas diferenças. Quando nós aprendemos a enxergar o outro, porque como que eu faço parte de uma família? Quando eu tenho o registro, no meu nome, o sobrenome dos meus pais. O sobrenome do meu pai me dá um lugar, me dá um pertencimento. Por isso que as pessoas que não têm o sobrenome do pai, né? Depois de grande, às vezes saem atrás, vão buscando, querem saber quem é. O ser humano tem necessidade de saber as suas origens. Os filhos adotados precisam ser esclarecidos de que eles têm pais biológicos, ou tiveram. Os pais adotivos não substituem a genética desse filho. Então, os casais que têm interesse em adoção, que tenham a consciência de que aquele ser humano tem uma linhagem, e ele precisa saber disso. É uma questão de identidade. Né? Às vezes adota recém-nascido, muda de cidade, não quer saber, não quer ver. É como se eu fosse anular a história daquele ser humano para começar uma história que eu quero. Pela minha dificuldade, muitas vezes, de realizar pelas vias naturais. É egoísmo isso. Eu estou lidando com um ser humano. Esse ser humano tem direito de saber de onde ele veio. Então, esse fluxo de desorganização, ele vai se dando exatamente dessa apropriação indevida que nós fazemos na vida do outro, de outro ser humano. De querer que ele seja como eu quero, de querer que ele não saiba a origem familiar dele quando é uma adoção, de eu querer me meter nas escolhas dele, de eu não aceitá-lo do jeito que ele se manifesta nesta existência para mim, de querer alterar, muitas vezes, o trajeto daquele ser humano, ao invés de apenas acolhê-lo. O amor, meus irmãos, cura tudo. Quando nós amamos profundamente um ser humano que está em desalinho, ele se regenera. Nada é mais irresistível do que o amor. Então, a gente não consegue, muitas vezes, organizar a desorganização porque o nosso amor ainda é pouco. Nós precisamos treinar mais
né? Então, aí eu quero usar um termo, que é um termo do Winnicott, que é um termo da psicologia, tá? Para dizer para vocês da família, como que também a psicologia vai entender essa família. Família é um subsistema relacional primário, olha isso, hierarquicamente organizado, na qual a mudança de uns dos seus subsistemas atinge o sistema familiar. Qualquer subsistema que vai mudando, ele vai atingindo o nosso. Ele chega até o que está atual. E o que está atual, esse atual vai atingir amanhã os dos nossos filhos, dos nossos netos. É assim. É como se fosse um efeito dominó, tá? E atinge todo o sistema, o subsistema da família como um todo. Todo mundo sente os efeitos dessa mudança desse subsistema, que são o que está acontecendo nas estruturações das famílias hoje, né? Elas estão se reconfigurando de uma forma diferente do que a gente viu no século XX, no século XIX, no século XVIII, no século XX. Então, o lar, ele é o nosso espaço de convivência, né? E nesse espaço de convivência tem os subsistemas. Então, vejam a complexidade que é uma família, né? Por que a gente encontra aí tanta dificuldade de ajudar, de evoluir e ajudar os espíritos que estão conosco, como na fala aqui do Evangelho, a evoluírem também? Porque a família tem seus subsistemas. E aí ela se configura conjugal, parental e fraternal. Olha, vou falar só desses três, porque para a gente não se alongar muito nisso aqui. Então, a família, ela tem esses subsistemas. Esse conjugal é formada por dois adultos, né? Que buscam uma complementariedade e acomodações mútuas, aonde a tônica para a formação desse casal deve ser o amor. Não é necessariamente nessa ordem que acontece na nossa sociedade, vocês sabem disso, né? Então, esse é o primeiro subsistema, o conjugal. Então, se a dupla se consorcia pelo coração, aquele subsistema terá problema? Terá. Mas o amor, o que um nutre pelo outro, é que vai ser a mola mestra para que os dois possam buscar a solução e acomodar todas essas mudanças que acontecem na nossa família. O casal terá uma cumplicidade, o casal será amigo, o casal gosta de fazer. Eu digo para os meus casais, né? Façam coisas só o casal. O casal casa e começa a ter um monte de filho, pronto, aí fica a mãe e o pai. Não tem a mulher e o marido. Aí, para completar, ainda bota o menino para dormir no meio do casal. Aí danou-se tudo, aí já foi. Que é o filho parental, né? O casal não está bem, coloca o neném bem no meio. Pois é, esse menino, 4 anos, mas ele não vai para o quarto dele de jeito nenhum, doutora. Nem ele, nem a mãe dele não vai para o quarto dela, né? Vá para o seu quarto, mulher, vá dormir com o seu marido, que você tem que estar dormindo com o filho, pelo amor de Deus. Nós precisamos que a família se estruture, que a família tenha uma base para que ela possa administrar os conflitos que virão a partir dos filhos, da conjugalidade dos filhos, os netos. O casal precisa se nutrir, a dupla. Precisa sair junto, precisa namorar, precisa fazer sexo, compreendeu? Precisa se desejar, precisa passear de mão dada, precisa dar beijinho, selinho, igual dava quando estava namorando. Não, vamos comemorar o dia dos namorados, que agora está vindo, eu adoro ir para o restaurante. Aí chega lá, ou então vamos comemorar 25 anos de casamento, é uma piada. Aí chega lá, 25 anos, 30 anos, é muito tempo. Aí chega, ela senta do lado, ele senta do outro, né? Não troca uma palavra um com o outro. Claro. Agora com o celular, agora facilitou, porque aí ele com dele e ela com dela. Aí o garçom vem, o garçom até fica meio assim perdido, eu fico olhando de lá, digo, olha lá. Vi sozinha, né? Aí, bebe ali, aí de vez em quando ela fala alguma coisa, amor, não sei o quê, aí ele, Aí tira uma selfie, posta no... Aí tira uma selfie, amor, vem cá, aí ele posta no Instagram.
Todo mundo feliz. Aí, fica ali, aí cruza o braço, descruza o braço, não convida a companheira para dar uma dançadinha. Ah, eu não sei dançar. Aprende, rapaz. 2 para lá, 2 para cá, pronto. Porque se você está apaixonado, você não precisa, sabe o quê? Ficar dançando igual sambista no salão. Se você se gosta, você pega o seu caco velho, vai lá e vai para lá e para cá, 2 para cá, um pisando no pé do outro. Mas aquilo, não é? Aquilo ali, a dança, ela é muito sensual. Então, ali você meio vai para lá, encosta para cá, para lá, pronto, chega em casa, o negócio está feio. Vai para casa, né? Continuar a comemoração da noite. Quando não tem isso, vai embora, pede a conta. Aí vem a conta, vem, reclama da conta. Olha, gente, aí vai em silêncio daqui em casa. Aí chega, não vai tomar banho, vai para onde, sei lá. Não dá nada. Esse subsistema está fraco. E o resto? Vocês não têm filho, periquito, papagaio, às vezes mora mãe, mora pai, mora não sei o quê, tem dinheiro envolvido. Aí o resto do subsistema, vocês precisam estar bem para ter força para o subsistema. Porque o outro é o parental, que é os filhos, começa a vir. O nascimento do primeiro filho já estabelece um outro subsistema na família. E aí, se a dupla não... Pais que não são felizes não se dedicam para os seus filhos pequenos. Viu, gente? Por quê? Porque eles são maus? Não. Porque pais infelizes, tristes, a gente, quando está triste, a gente não dedica a nada. Pode ser mãe, pode ser pai, a gente deixa babar, não, pega ali, pega lá, dá uma madeira, não insiste. Se não quer sair leite do peito, já chega, o peito vai ficar mole. Cara, pare, vai tomar mamadeira, vai comer feijão, vai comer uma fruta, me larga. Ela não está feliz. Ou ele, né? Ele não está feliz, o menino chega, pega esses meninos, tira esses meninos daqui, que eu quero meu jornal, esses meninos são barulhentos. Mas, gente do céu, fazer filho é bom, já o negócio depois é administrar. É um ser humano, não esqueça. É um espírito viajor do tempo que você está tendo a oportunidade de vê-lo pequenininho. Daqui a pouco isso pode trocar, você pode vir como filhos dele. Vai falar, seu danado, você, né, você adorava me botar de lado, agora eu vou te escantear também. Aí fica, né, sabe aquela coisa daquela repetição? O pai que era frio, o filho se acostumou, daqui a pouco vem de novo, aí fica frio de novo, aí fica aquela... A mãe que não gostava da filha, não sei, dessa menina eu sempre tive dificuldade. É parecida contigo. Pode olhar. O filho que a gente tem dificuldade é tal e qual a gente. Viu? Que você não tem coragem de enxergar seus defeitos. Aí você fica criticando o filho. Quando fala para mim, doutora, que esse menino não suporta. Ô, menino atrevido. Eu digo, menino, será por quem que ele puxou? Será que foi para o vizinho que ele puxou? Porque fica muito com o vizinho. Esse menino fica muito com o seu vizinho? Não, por que você está falando disso? Não, porque você... Deve parecer com 15. Eu falo desse jeito. Não, doutor, eu não suporto esse menino, não suporto essa menina. Pelo amor de Deus. Eu digo, deve parecer com 15 mil. Não sei. Não sei para quem puxou. Eu digo, deve ser com o vizinho. Ele está se parecendo muito, ficou muito perto da casa do vizinho. Porque é uma difícil. Você está dizendo que eu sou culpada? Eu digo, eu estou dizendo isso? Nós somos responsáveis por algumas coisas. E filho... Se tem uma coisa que a gente vai ter que dar conta, isso eu tenho certeza, é o que a gente fez das horas na Terra e o que a gente fez com as almas que nos foram confiadas. Isso aí, menino, isso aí é igual dois São Paulo. Isso nós teremos que dar conta. E não adianta desculpa verdadeira, tá? O marido não dá, me batendo na minha filha? Não estou perguntando isso, não. Eu quero saber de você, mãe dessa criatura aqui. Meu pai, eu fico pensando, gente, será que tem muito trauma? Eu perguntando das minhas filhas, gente, tem trauma aí? Tem alguma coisa? Não, mãe, por que você está... Digo, sei lá, né? Porque do jeito que eu sou, a pessoa vai falar lá para mim, é difícil me ficar quieta, eu vou ter que ficar quieta, porque... E aí? Não, você foi arrogante aqui, você queria impor isso aqui, assim, e aí? É verdade. O plano da consciência é outro naipe, né? Então... Eu, na conjugalidade, já não estou bem nesse subsistema, o parental deixa a desejar.
os filhos não ficam muito bem encaminhados. Os filhos ficam muito solitários porque eles percebem a divergência conjugal, aí eles se afastam ou se apegam muito. Aqueles filhos que a mãe não pode sair, o pai não pode sair, chora, fica doente, já está com medo, porque já viu que aquele negócio vai romper. E aí depois vem o fraternal, né? que é um laboratório social, no qual as crianças aprendem a experimentar as relações com seus iguais. É aqui que o futuro adulto está treinando para ir para o mercado de trabalho, para ir para a religião, para ir para o contexto social. É aqui. A casa dele é um laboratório onde ele vai treinar respeito, dá licença, obrigada, por favor, dá um pedaço para o seu irmão, pega aqui, divide, vai brincar, espera seu irmão acabar de tomar banho. Sabe? Essas coisas que isso a criança aprende no lar, com a mãe e com o pai dela. Tá? Esse menino está muito mal educado, doutora. Eu digo, mas quem que é a mãe desse menino? Não, sou eu. Por quê? Eu digo, ai, mãe, porque você não está educando ele? Por quê? Não, é porque isso é sangue ruim, isso aí é espírito ruim, trevoso, é da outra encarnação. A pessoa procura toda desculpa, cara, para se eximir da responsabilidade. Vocês acreditam no negócio dele? Eu digo, deve ser mesmo. E essa afinidade com você vem da onde, será? Alguém aí lesou alguém, agora o negócio, né? Agora o conflito se estabeleceu para a resolução. Né? Desde que eu li isso aqui, que eu nunca... Filhos, problemas é a nossa solução. Parentes, problemas é a nossa solução. Nós temos que botar mais amor. O ingrediente é esse. Agora, o egoísmo muitas vezes se sobrepõe ao sentimento do amor, do afeto, do acolher, né? Então, os pais são sempre os protagonistas da estrutura, da autoestrutura dos seus filhos. Esse filho aqui, ele está muito fraco, ele está se deixando levar, ele não tem personalidade, os outros brigam, os outros fazem o que quer. A conjugalidade estava bem? Como é que você estava? Por que esse menino aprendeu a não ser protagonista da história dele? Por que essa autoestima dele está muito baixa? E, claro, que todos esses conflitos, eles vêm acrescidos de experiências anteriores. Às vezes, um espírito, né, muito judiado, ou que judiou demais, os que a gente já recebe sequelados, muitas vezes fisicamente, mentalmente, emocionalmente, que nos desafiam muito mais, esses filhos, né, os especiais. Não, uma dose de amor é muito maior. Está queimando, às vezes, as últimas etapas de um processo de suicídio, onde você também foi protagonista daquele suicídio, senão não veria como teu filho. Sabe? Então, nós precisamos entender que nós somos esses protagonistas, tanto da vida presente como das outras existências. Viu? Se não fomos os algozes, fomos as vítimas. E agora, nesse reencontro. Existe um outro subsistema na família que chama-se fronteiras. Quando as fronteiras são as regras, são as fronteiras que geram as regras que definem o funcionamento daquela família. Olha, nós somos educados, nós somos religiosos, nós somos muito unidos com a família, nós gostamos de estar junto com os nossos avós, sabe essa coisa? As fronteiras é o que define as regras que aquela família vai funcionar. Né? Então, a gente vê netos amorosos, né? A gente vê pais amorosos com seus pais já idosos, a gente vê famílias religiosas, famílias que gostam de se reunir, que gostam de se isolar. As fronteiras definem as regras, né? As regras que definem ali o funcionamento daquela família. Qual é a função dessas fronteiras? Proteger, né, a diferenciação. Já estou falando de diversidade de novo. As fronteiras protegem a diferenciação do sistema e garante o desenvolvimento das habilidades interpessoais. Olha isso.
São as fronteiras, então, que garantem que a gente tem uma individualidade. O que é a fronteira? O limite. Mãe, até aqui, ok, até aqui já não mais. Minha vida, mãe, deixa eu experimentar. A partir de 18 anos, eu tenho orientado meus jovens. Estabeleça a fronteira, porque nós vamos precisar trabalhar a sua individuação. Porque a criança e o adolescente, ele é muito mesclado do pai, da mãe, da família, do sistema familiar. O conflito do adolescente é justamente criar a própria identidade. Ele tem medo, porque as fronteiras da família, muitas vezes, são rígidas. São muito rigorosas. Olha, aqui nessa família ninguém faz isso não, tá? Aqui ninguém fala isso aqui não. Opa! Por que o meu jovem, por que a minha criança está se posicionando daquele jeito? Essa criança é um indivíduo, eu tenho uma individualidade. E eu preciso permitir, porque permitindo é que ela vai desenvolver as habilidades dela interpessoais para lidar no mundo. Uma das maiores preocupações das mães é saber como que os filhos vão ficar depois que ela morrer, não é? A mãe fala assim, eu quero que meus filhos estejam bem encaminhados, que eles estejam profissionalmente bem, né? Bem instalados, ganhando o dinheirinho deles, para não depender de ninguém. Pois é, então, se a casa tem uma fronteira rígida, ele vai ficar com 40 anos lá com dificuldade de arrumar emprego, ou então de se solidificar no emprego. Jovem com dificuldade na escolha profissional, adulto com dificuldade na profissão, são fronteiras rígidas. Não permitiram que ele se individuasse, então ele fica ali, ele não sabe se ele é com a mãe ou se ele é o pai, ele por ele não consegue se instalar e pagar o preço, porque profissão e relação conjugal, quem paga o preço é o indivíduo. Pai e mãe não pode mais pagar isso para a gente. Então a pessoa fica titubeando o tempo inteiro, né? Essa fronteira está muito rígida e não está permitindo ele se diferenciar do pai e da mãe dele. Então, ele não é ninguém. Ele é metade do pai, metade da mãe. E ele, quem é? Ele é um terceiro indivíduo. Então, aquele ditado que fala assim, doutor, mas aqui está todo mundo, nós somos tudo junto e misturado na minha família. Está errado esse negócio. Junto e misturado, não. Nós estamos juntos, mas cada um tem a sua função aqui dentro. Esse negócio de junto e misturado é balaio de gato. E ser humano não é balaio de gato. Não, aqui fica todo mundo junto e misturado e a gente se entende. Alguém ali tem bem poderoso, está botando todo mundo na linha. Nós estamos juntos, porém, cada um de nós tem uma função aqui nessa família. Nós não somos junto e misturado, não. Porque no junto e misturado tem um mandando. E o resto tudo obedecendo, parece gado, vai tudo na manada ali. Todo mundo tocando o gado. Aí tem que largar onde ser gado, a gente tem que ser gente. Nós somos espíritos e está aqui para evoluir. Então, essas fronteiras nítidas, né? Ela permite até onde eu posso ir. Quando a família estabelece fronteiras nítidas, claras, o indivíduo sabe até onde ele pode ir, ele tem uma ordenação de amor, cada um ocupa o seu lugar, a criança respeita o professor lá na sala de aula, respeita a escola que ele está, ele tem o sentido do significado daquela escola para ele. Ele sabe que ali ele pode não transgredir tão gravemente. Mas tem os espíritos que são um atentado, né? Eu estudei numa escola de freira, né? Meu ensino fundamental e médio todo, na minha cidade. E eu tinha muita vontade de fazer a primeira comunhão, mas eu não tinha idade. Naquela época tinha que ter idade. Eu achava que era importante fazer a primeira comunhão por causa da roupa, aquele véu. Queria botar aquele véu, a irmã não deixava botar o véu. Mas a irmã também, olha como que é. Era um colégio onde as irmãs eram todas alemãs. Eu acho que por isso que eu entendo bastante meu adolescente, sabe? E elas tinham preconceito com preto e bolsista. Eu era preta e bolsista. Então, era... Né? E as minhas amigas eram todas as filhas dos homens, dos comerciantes, dos capitões da cidade, né? E eu, o que não era? Meu pai era cabo raso ainda, coitado. E minha mãe lavava roupa. E eu era preta e era bolsista. Então,
mas era inteligente. Ah, graças a Deus. Então, eu me destacava por isso. Né? Chama a Hilda aí. Eu tinha coragem também, eu era menina corajosa. Então, vamos cantar, vamos. Eu já ia lá cantar, vamos apresentar. Eu ia lá, apresentava, não tinha... era o que me salvava. Mas eu era sempre estepe de uma que cantava. Não cantava melhor, mas ela cantava em italiano, a danada. Você pode? Essa mulher vai cantar italiano e eu gostava de cantar samba. Então, samba, ela não gostava de samba. Freira vai gostar de samba. E a alemã, ela gostava de italiano, porque elas vinham de dar aquelas bandas, né? E a outra cantava 2 músicas italianas, que eu nunca consegui aprender aquele trem. Aí, toda festa, a mulher ia aprender lá a cantar, a cantar. E eu falava, irmã, mas e eu? Quando que vou cantar, eu quero cantar uma dos incríveis. Não, aqui não tem nada de incrível. Aqui só a Gicliana Cinquetti, é uma cantora do tempo que lá vai, Nossa Senhora da Glória. Aí a mulher tinha asma, graças a Deus. A menina, né, com todo respeito, ela tinha asma. Então, a asma dela era a minha salvação, porque ela, quando ia ter apresentação, ela ficava nervosa, a menina. Porque quem tem asma, ele é muito ansioso, coitado. E ele guarda, ele acumula aquilo. Então, quando ia ter apresentação, antes da apresentação, aí tinha que trazer aquela maquininha para ela chupar, sabe? E a menina não conseguia. Aí eu ficava olhando, né? Eu digo, ela não vai conseguir mesmo. Eu queria que ela não conseguisse mesmo. Você acha que adolescente é fase do hedonismo, é princípio do prazer. Então, eu ficava olhando, tomara que ela não consiga mesmo. Aí, vai conseguir, irmã? A irmã, peraí. E a irmã esperava até o último momento. Não vai conseguir, não. Vai lá. E eu, às vezes, me irritava, porque eu não tinha treinado, mas eu já sabia música, eu treinava em casa. Cantava, todo mundo aplaudia, era meu dia de glória. Mas eu ficava magoadíssima por causa dessa... Ela não me dava o lugar, eu não tinha o lugar. A Hilda tinha que ter o lugar. Eu não tinha, olha, eu não sabia disso ainda. Aí um dia, muito chateada, entrei na igreja, tinha uma igrejinha dentro do colégio. E aí, era proibida a entrada, mas eu entrei. Eu estava mal, falei, vou rezar, que proibia eu entrar na igreja, casa de Deus, se alguém falar para mim que eu não posso, eu vou questionar. Aí entrei lá, eu lembro bem disso, e chorei, sabe? Fiquei lá rezando, essa escola também, eu gostava muito da minha escola. Aí, de repente, eu vi aquele cálice, é um cálice que chama? Do padre, do lado, com aquele pano branco, vocês conhecem isso, né? Cheio de hóstia, que era meu sonho, comer uma hóstia. Eu queria fazer a primeira comunhão para comer a hóstia. Quando eu olhei, veja se não é o espírito trevoso que falou, vai lá, come a hóstia. Para quê? Gente, eu levantei, estava rezando Nossa Senhora Aparecida, adoro Nossa Senhora Aparecida. Aí até chegou a lágrima, olhei para o negócio, fui lá, peguei, abri, cheio de hóstia. Peguei, foi um monte, botei. Menino, quando eu botei, aquele negócio gruda no céu da boca. E eu não conseguia tirar o negócio nem com... Nisso, a irmã entrou. Gente, nossa! E eu fiquei com aquele negócio botando sangue, tentando tirar e não... Boca cheia. Peguei um bolão assim de hóstia. Aí ela... Que menina, eu tomei um susto, quase eu morri. O que você está fazendo aqui? Quando eu virei, eu estava com... Fala, Hilda, eu não conseguia falar. Eu estava com a boca cheia de... não. Aí o negócio grudou. Eu fiquei agoniada, mas eu estava ficando com a falta de ar. Aí ela falou, aí ela olhou e viu o negócio destampar. Aquilo era pecado mortal aquele. Nossa, quando eu me tornei espírita, aquilo foi um alívio tão grande para mim, porque eu acho agora não escapo mais do fogo do inferno, porque depois... Olha a crença que coloca na criança. Menina, eu saí dali tão mal, tão com vergonha, porque ela me flagrou num delito muito grave para um colégio de freira. Aquele era um delito muito grave, né? Então, aí me levaram para a secretaria e chamaram meu pai. Graças a Deus, meu pai. Aí meu pai chegou naquela coitada. Meu pai era um homem... fosse minha mãe. Eu falei, não chama minha mãe não, pelo amor de Deus. Minha mãe era brava. Chamou meu pai. E meu pai, naquela simplicidade dele, olhou assim, todo mundo... É muito grave
Não dá para a gente ficar com uma criança dessa na escola. Mas tinha uma freira que me defendia, que era a minha chapa. E o meu pai, menina, chegou e olhou e falou assim, vocês já ouviram essa criança? Por que ela comeu tanta hora? Gente, era como que era engraçado. Eu tinha vontade de rir. Aí meu pai, Ildinha, minha filha, você está numa situação tão difícil, você está rindo, diga de desespero, pai, que eu estou com muito medo, eu não quero ser expulsa. Eu falei, não, mas aqui ninguém vai ser expulso. Nós vamos ouvir suas razões. Olha, por que você fez isso? Porque você adora essa escola? Você só tira nota boa, você é uma excelente aluna, minha filha. Que já foi? Que a tentação foi essa? Eu falei, aí eu comecei a chorar quando ele falou. Aí eu falei, aí eu contei. Falei, porque ela me rejeita o tempo inteiro, eu me sinto rejeitada, ela não me dá um lugar. Eu estou sempre... a Soraya tem que ser a primeira porque é loura, porque é branca, porque é rica, né? E só quando ela está morrendo que eu vou. Eu queria ter um lugar sem que ela morra. Aí eu fui rezar, porque eu estava triste. No que eu estava rezando, eu vejo lá o negócio que eu sempre quis, e ela não deixa também, nem eu fazer a primeira comunhão, então eu comi. Comi bastante hóstia. Não, gente, olha, aí virou essa risada, todo mundo riu também, igual vocês, só ela que ficou. Era uma irmã alemã, a irmã Nívia, o nome da criatura. Tinha uma bronca de mim, chamava a irmã Nívia, não esquece. A gente não esquece quem ajudou a gente e quem torturou a gente, né? Ela me torturava, aquela alemã. Então, aí só ela que ficou, a séria, todo mundo. Aí a irmã, né, Aparecida, que era minha chapa, gente, essa criança ela é muito inteligente, ela é muito sagaz, mas ela é muito danada mesmo, e ela confronta, né? Ela confrontou, ela usou esse termo. Ela está confrontando, ela era pedagoga, né? Porque se ela está se sentindo rechaçada, ela quis confrontar a instituição, porque a instituição não está fazendo nada, irmã Nívia. A senhora, ela se sente rechaçada, a senhora, e a instituição não tomou atitude, e ela confrontou a instituição. Olha, nunca me esqueci disso. Aí eu falava, é verdade. Aí eu falei, e agora? Não, agora vai para casa, hoje não vai assistir aula, hoje mais, hoje, né? Mas amanhã pode voltar. Nem me suspenderam. Então, eu estou falando para vocês de diversidade, né? A criança que é menos, a criança que é negra, a criança que é pobre, não é? A criança que é deficiente. Até hoje, com toda a tecnologia que a gente tem, essa diversidade, as pessoas têm muita dificuldade de lidar com isso. E aí o nosso adolescente, muitas vezes, está vindo com tudo, porque agora, com toda a informação que eles têm, naquela época não tinha informação nenhuma. Eu fiz isso, agora você imagina o nosso adolescente hoje, com toda essa informação, ele vai confrontar essa figura. Então, nós vamos precisar ter fronteiras flexíveis, ouvir os nossos, ouvir na conjugalidade. Às vezes, na conjugalidade, os dois ficam disputando um lugar. Né? A mulher ganhou muito espaço no mercado de trabalho, ela também traz o sustento para casa, às vezes fica ali dois homens brigando. Ele doido pela mulher dele, e ela está ali, o homem está de coturno brigando com ele. E vice-versa, às vezes aquele homem acomodado, né? E ela precisando de um colo, está lá aquele homem com aquele feminino muito exacerbado. Então, nós precisamos estabelecer fronteiras mais flexíveis, né? Onde a gente possa aceitar as mudanças que vão acontecendo ao longo dos anos que a gente fica juntos, né? Tratando tudo isso com muito respeito, com muito amor, né? A resistência para tudo isso que eu falei para vocês aqui, quando a gente se coloca contrário a tudo que nos incomoda, aquilo ganha força. E o emaranhado se estabelece muito maior. Quando eu assumo de frente e vou para ser o operante, o trabalhador do meu processo e do processo daqueles que eu amo, o céu é o limite, porque os anjos que circundaram esse nosso reencontro estão loucos para nos ajudar. Mas, muitas vezes, a nossa resistência, a nossa dificuldade de transformar a nossa família numa família cristã,
faz com que os nossos guias espirituais muitas vezes se afastem. Então, é o desafio de integrar os opostos, amor e ódio, alegria e tristeza, raiva e medo, felicidade e infelicidade, saúde e doença. Integrar os opostos ao invés de afastar. Porque na hora que a gente integra, a gente encontra a cura para todos os males. Que Jesus nos abençoe, que Ele possa nos iluminar, a fim de que nós possamos lidar com essa diversidade com coragem. Com coragem, não para enfrentar o outro que é diferente de mim, mas enfrentar a mim, que tenho dificuldade de lidar com a diferença que é o outro. Porque quando estabelece a dificuldade, o problema não é do outro, o problema é meu. É meu, que estou amando menos, que não estou ainda me dedicando de uma forma integral para esse processo de almas que se reencontram para evoluírem juntas. Então, que Jesus possa nos dar força, meus irmãos, coragem, sabe? E que a gente consiga se lembrar assim, de histórias nossas, como eu lembrei agora, da nossa infância, da nossa adolescência, que muitas vezes ajuda muito a nós no entendimento das transgressões dos nossos jovens hoje, da nossa criança hoje. Não nos coloquemos como, sabe, a palmatória do mundo. Nós sempre fomos assim, já nascemos assim. Não. Nós passamos por muitos processos para chegar onde a gente está. Muita paz, viu, meus irmãos? Vamos orar, né? Acho que eu me adiantei aí um pouco hoje. Vamos orar? É isso, Carmen? Vamos lá. Vamos orar. Vamos agradecer. Senhor Jesus, em nome de Deus, em teu nome, em nome dos espíritos superiores, nós queremos agradecer-te por mais esta oportunidade de estarmos reunidos em teu nome, Senhor. Que a tua luz possa envolver toda a nossa estrutura física, psíquica e mental. Que possamos aurir aqui das energias salutares para o nosso processo, Senhor, de cura. Que possamos nos curar dos males que ainda atrapalham o nosso desenvolvimento e o desenvolvimento na ajuda aos nossos familiares. Ajuda-nos, Senhor. Desenvolve a humildade, a compaixão, o perdão aos nossos. Que possamos nos dedicar integralmente aos nossos familiares, na medida de que formos solicitados quando eles adultos, e às crianças e aos adolescentes que possamos protegê-los, Mestre. Que as tuas bênçãos se derramem sobre a nossa família, sobre as nossas estruturas, salvando, curando, Mestre, e amparando todas as famílias do planeta Terra. Amparando o Brasil nesse movimento social das famílias restabelecidas. Ajuda-nos com as mudanças, ajuda-nos a lidar com a alteridade, Mestre, a termos respeito pelo diferente. Que as tuas bênçãos se derramem nesta casa que nos acolhe, envolvendo os seus dirigentes, os seus frequentadores, os seus trabalhadores. Abençoa os lares aqui representados e que possamos retornar aos nossos lares envolvidos por essas bênçãos de paz, de refazimento. Esteja conosco, iluminando a nossa vida, hoje, amanhã e sempre. Obrigada, Senhor, que assim seja. Graças.